Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Cláudia Capelesso. A gente vai conversar um pouquinho sobre o direito do idoso. Afinal de contas, nesse mês de outubro, nosso último fim de semana de outubro, e no início de outubro a gente celebrou o Dia do Idoso. E existem muitas dúvidas que permeiam a questão pessoas acima de 60 anos, o que pode, o que não pode, questões de assédios bancários, ligações telefônicas, enfim. Doutora, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. A doutora também é presidente da comissão que trata dos direitos dos idosos lá, aqui na OAB em Cascavel. Eu gostaria de agradecer já pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Ju, ainda mais falando desse assunto que eu tenho um carinho muito especial, que é o direito do idoso, no mês que eles são homenageados, né? Exatamente. Então, muito obrigada. E eu acredito que para vocês também na comissão deve chegar um monte de demanda bem preocupante, né? Sim, sim. Ainda mais nesse mês, pela mídia, colocar eles em foco por ser o mês do idoso, né, da pessoa idosa, acaba chegando bastante dúvida. Eu imagino. Bom, doutora, os nossos questionamentos são questionamentos que são enviados pelos internautas, né? Existem dúvidas muito corriqueiras, algumas delas, inclusive, elas se assemelham, então a gente procurou compilar na série de questionamentos que a gente vai tratar agora. Podemos começar já na nossa primeira dúvida aqui? Nosso primeiro internauta diz o seguinte, que ele tem um vizinho, que esse vizinho é idoso, está acamado, está doente, a família pouco visita, ele não tem nenhum cuidador e essa família gostaria de saber a quem que eles devem recorrer para que algo seja feito em benefício desse idoso. Bom, pela descrição, esse idoso está sofrendo de abandono, né, de negligência. É um dever de todo cidadão denunciar. Então, o que precisa ser feito é feito a denúncia, pelo Disque 100, pelo 190. A denúncia é um ato que é um dever constitucional de todas as pessoas em qualquer situação de violência, seja ela do idoso, da mulher, da criança, nós precisamos denunciar. Nessa denúncia a gente precisa dar informações básicas para que o poder público chegue até essa pessoa que está sendo negligenciada, faça suas apurações, veja quem são os responsáveis e possa agir na proteção dessa pessoa idosa que está sofrendo essa falta com seu direito, né? Esse Disque 100 é de alguma polícia em específico, doutora? Sim, o Disque 100 é do Direitos Humanos, o 190 é da Polícia Militar e também tem o Disque Denúncia. Perfeito. Então, assim, basta a pessoa ligar, ela nem precisa se identificar, se ela não quiser. É só ela relatar a situação mesmo, que aí... Exatamente. É somente ligar, não precisa de identificação. Se quiser se identificar, pode. Mas é importante que ela dê dados básicos para que os policiais, os assistentes sociais consigam chegar até essa pessoa. Então, é preciso dar o endereço, de onde está acontecendo essa violência, o que está acontecendo, para que facilite também o serviço do poder público. Perfeito, então. Reforçando, então, o Disque 100, o 190, ou o Disque... Pode ser o Disque Denúncia também. Também. Então, não é por falta de opções para se denunciar que a pessoa vai... Isso. Né? Não tem dever, né? É um dever. Não tem acesso ao telefone, se dirige até o CRAS, até a delegacia, mas é importante denunciar. É um dever do cidadão. Até para que essa pessoa seja atendida da melhor forma possível, porque ela também pode estar numa situação de sofrimento, né? Exatamente. Muito triste isso, né? O nosso próximo questionamento diz o seguinte, é uma neta que diz que a avó dela tem 85 anos e a avó mora sozinha. Ela não tem problema de saúde, ela caminha, ela tem está sã das suas faculdades mentais. E essa neta gostaria de saber se existe algum problema legal em a avó morar sozinha. Olha que privilégio dessa neta, né? Exatamente. Poder conviver tantos anos assim com uma pessoa. Com certeza ela deve ter muitos exemplos de vida aí. E ainda mais pelo jeito a avó quer morar sozinha, né? Então é independente, além de tudo. Mas não há nenhum tipo de impedimento. O dever da família é possibilitar que o idoso tenha uma vida digna. Mas é direito do idoso ter sua liberdade e sua autonomia respeitada. Claro. Então, se essa idosa tem condições de viver sozinha, a moradia está na condição
confortável, tem comida, tá tudo tranquilo, ela pode sim viver sozinha. É claro que é importante a família estar de olho para que, se ela precisar de algum apoio, ter como interferir, né, ter esse apoio, mas a autonomia do idoso precisa ser respeitada. Importante. Ele precisa, até mesmo para a saúde mental nele, né? Então, ele precisa ter autonomia de ir no mercado sozinho, de ir no banco, de fazer as compras. Isso é muito importante. Nós temos que cuidar deles, mas não interferir. Exatamente. Pensar também que, se eles não estão com nenhuma limitação física, psicológica, eles não são bebês, né? Isso. Então, às vezes a gente tende a enxergar o idoso como se fosse um bebê maior. E não é assim, né? Eles têm todas a capacidade de manter as suas decisões, se tiver tudo certo, isso precisa ser respeitado. Sim, né? sim, precisa ser respeitado. Temos que aprender a respeitar as opções deles e a autonomia deles. Até porque a gente o Brasil, o país está envelhecendo, né? Sim. Logo, nós teremos uma parcela talvez maior de idosos, de pessoas acima de 60 anos, do que jovens. Então, a gente precisa também entender esse convívio como uma situação de desenvolvimento mesmo, Sim, né? Exatamente. Precisamos muito crescer nesse sentido. Exatamente, porque a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda, né? Muito mesmo. Muito preconceito. Doutora, nosso próximo questionamento diz o seguinte, é uma situação grave até, que eles têm um familiar que não está tendo acesso à aposentadoria, nem à pensão por morte da esposa, porque um dos filhos confiscou os cartões bancários, saca, gasta todo o dinheiro e não repassa para o idoso. Absolutamente nada. Essa família gostaria de saber, essas pessoas gostariam de saber que procedimento que elas devem tomar. Isso é crime, né? Apropriação é uma violência financeira, um abuso financeiro. Tem pena de 1 a 4 anos. E ela vai ter que buscar o Poder Judiciário, né? Vai ter que denunciar a situação e ir até a justiça para conseguir reverter essa situação, que é muito grave e infelizmente acontece muito. Nessa questão financeira, é importante a gente esclarecer o empréstimo do cartão do banco, que é comum, né? Emprestar pro filho, pro neto. Exatamente. E isso não pode acontecer. O cartão é um bem unipessoal, ou seja, é um bem que uma única pessoa pode usar, que é o titular. Então, não pode ser emprestado em hipótese alguma. Não estamos dizendo que o idoso não pode ajudar um familiar. É claro que ele pode ajudar. Mas por iniciativa própria. Por iniciativa própria, é isso mesmo. Precisa partir dele e não uma imposição da família. Então, aquela história de que a mãe vem morar aqui em casa, mas ela vai ter que pagar a parcela do carro, isso não existe, isso é crime, né? Precisa partir dela, essa ajuda de custo precisa partir dela. Essa denúncia, a doutora falou que precisa procurar o Poder Judiciário. Essa pessoa vai ao Ministério Público, ela procura a polícia, qual que é a melhor alternativa nesse caso? Isso, se existem outros familiares que querem reverter a situação, né, ser responsabilizados, pegar a responsabilidade do idoso para ele, para cuidar dessa situação, o ideal seria procurar um advogado, né, e aí entrar com uma ação e reverter, verificar o que foi gasto, o que foi desviado, para que seja devolvido e tudo mais. Ou então ir atrás do Ministério Público, da delegacia, terceiros podem denunciar também no Disque 100, no 90, né, nesses telefones que a gente já comentou. Então, os mecanismos acabam sendo praticamente os mesmos de denúncia, considerando que isso é um crime. Isso. Né? Perfeito. Doutora, nosso próximo questionamento diz o seguinte, que a mãe dessa pessoa tem 80 anos, que ela recebe todos os dias dezenas de ligações assediando ela para empréstimos consignados. Outro dia, a idosa quase aceitou um sem querer, porque às vezes eles perguntam, a senhora tem interesse, né? Então, diz que ela quase aceitou esse empréstimo sem querer. A pessoa gostaria de saber se isso é legal e como é que ela pode denunciar esse tipo de assédio. Isso incomoda muito, não só os idosos, Nossa, né? É uma encheção de saco, desculpa o palavrear. É verdade, é verdade. A nossa arma de combate, nesse caso, é o PROCON. Então, nós precisamos fazer a reclamação no PROCON, que aí sim ele vai fiscalizar e conversar com essas empresas.
Tem um outro canal que é o Não Me Perturbe, que é um site que a gente faz o cadastro lá certinho e acaba por diminuir essas ligações. Então, tem essa alternativa também. Então, vale inclusive como dica para o idoso, né? Se ele não tem acesso à internet, pede para o neto, para um filho, né? Vai lá e cadastra o número do telefone dele lá. Eu tenho meu telefone lá cadastrado, mas volta e meia ainda continuo recebendo. Por outro lado, a gente olha lá na relação de chamadas, tem um monte de telefone bloqueado. Significa que foram pessoas que tentaram, mas não conseguiram falar contigo. Isso. Já reduz bastante a dor de cabeça. Né? Esse é aquele tipo de apoio que a gente precisa que a família auxilie o idoso, né? Exatamente. Com certeza vai ter um neto, um filho que vai fazer isso com gosto. Basta o idoso pedir. Exatamente. Então fica a dica. Inclusive as outras pessoas que não são idosas, né? Exatamente. É um canal bem favorável pra gente, porque essas ligações são terríveis, muito chatas. E elas são sempre nos horários mais inconvenientes possíveis, né? Sim. É horário do almoço, às vezes até à noite existe esse tipo de assédio, né? E o idoso às vezes não escuta direito, né? Isso acaba potencializando. Né? Exatamente. Tanto é que nosso próximo questionamento, doutora, diz mais ou menos uma situação dessa, não diz como é que foi contraído o tal do empréstimo, que não foi contraído, mas estão reclamando. A pessoa diz o seguinte, que o pai dela teve um empréstimo consignado no nome dele, realizado no nome dele, faz 6 meses que eles estão tentando devolver esse dinheiro para o banco, não conseguem. O banco está cobrando parcelas e juros, e eles gostariam de saber se eles podem judicializar imediatamente essa situação. Sim, com certeza. Precisa ser judicializado. Infelizmente, são poucas dessas situações que conseguem ser resolvidas de forma administrativa, indo lá e conversando com o gerente do banco. Na maioria das vezes, a gente precisa ir para o Poder Judiciário. Então, ele precisa procurar um advogado para entrar com uma ação, para que ele consiga devolver o valor que entrou na conta dele sem autorização dele, e para que o banco faça o ressarcimento das parcelas que foram descontadas. É possível, inclusive, que esse ressarcimento seja feito em dobro, né? Feito de forma em 2 vezes por ser um pagamento indevido. Pelo pagamento indevido. Mas ele vai ter que procurar o Poder Judiciário, infelizmente. E o banco que se recusa, o banco que está fazendo, né, que continua cobrando, além disso, ele pode responder por alguma outra situação? Por assédio, né? Por assédio. Sim. Isso é importante também. Então, não dá para deixar passar, né? Não pode. É uma situação muito recorrente. Sim, isso, né? E, inclusive, nós temos casos que faz esse empréstimo que não foi requerido, dali 2, 3 meses tem outro lá na conta. Nossa, e assim vai indo. É um absurdo, né? Até chegar um momento que, de repente, a renda toda está comprometida. Por parcelinhas que ele não teve interesse de fazer, né? Isso é muito, muito grave. Além de judicializar, a PROCON também pode ser um bom mecanismo? Com certeza, sim. O PROCON é nosso aliado. Nesse caso, o PROCON também é uma alternativa muito válida. Fazer as duas coisas juntas é importante? Sempre. Então já fica a dica também. Vai no PROCON, né? E procura um advogado. Procura advogado de sua confiança. Perfeito. O importante também é que a gente seja um advogado de confiança, que tenha o traquejo para trabalhar com o assunto. Né? Qual que é o melhor advogado? É aquele que você confia. Exatamente. Então, procure aquele que você confia, que é seu braço direito, que com certeza ele vai encontrar o melhor caminho para que o seu direito seja respeitado. Perfeito, ótimo. Nosso próximo questionamento doutora, a pessoa gostaria de saber o seguinte. Ela diz que ela acabou de completar 60 anos e ela gostaria de saber se ela, para ter os benefícios que são referentes a uma pessoa idosa, né, que beneficiam de fato uma pessoa idosa, se ele precisa, por exemplo, ter um adesivo no carro, se ele precisa de alguma carteirinha de identificação para ir numa fila de banco, alguma coisa nesse sentido. Ele precisa disso? Então, para as filas preferenciais, ele precisa ter a comprovação que ele tem mais de 60 anos. Ou seja, o documento com foto, né? RG ou a CNH. Basta documento com foto, ele consegue acessar as filas preferenciais sem problema algum. Para as vagas preferenciais, ele precisa dar credencial. Então, ele vai se dirigir aqui em Cascavel presencialmente na Transitar ou pela internet no site do Detran. Com o documento com foto, comprovante de residência e vai tirar a credencial.
Essa credencial, quando ele estaciona o carro, ele vai colocar no para-brisa, né? Ali na frente, na parte de dentro do carro, mas na frente ali, para ficar identificado. É importante que, para as vagas preferenciais, a gente faz o cadastro da pessoa e não do veículo. É importante. Então, se eu precisar que um vizinho me leve até o banco, até o hospital e tudo mais, eu posso utilizar essa credencial no carro dele, né? Porque, afinal de contas, eu vou estar ele vai estacionar na vaga pelo idoso, né? Então, eu posso utilizar em outros carros. Ah, perfeito. O cadastro é do idoso. Isso é muito importante, eu acho, inclusive, que tem muita gente que nem sabia disso, né? Então, a credencial é para o idoso. É para o idoso. Se eu estou levando um idoso no carro... Eu posso utilizar. E é válida para o Brasil inteiro. Então, eu tiro, por exemplo, no site do Detran, ele sai na hora a credencial. Eu consigo tirar a credencial e viajar com ela tranquilamente. Perfeito, ótimo. Acho que a dica é super importante nesse sentido também, né? Doutora, o nosso próximo questionamento diz o seguinte, a pessoa gostaria de saber se é legal uma pessoa que está promovendo um evento e ela tem lá no site dela a venda de ingressos, ela não tenha a opção de meia entrada para pessoas idosas. Só tem ingresso inteiro. Isso é legal? Se esse evento é cultural, é um show, um teatro, que está lá descrito na lei, não. É uma obrigação ter esse desconto de ao menos 50% para a pessoa idosa. Então, precisa ter o desconto. O que acontece em alguns sites é que na hora da venda, ela faz a venda inteira e aí depois ele pede para comprovar se a pessoa que está comprando realmente é idosa ou não, com o envio de alguma documentação. E aí depois ele faz o ressarcimento do valor. Isso é legal? Também pode acontecer. Tá, então... Mas qualquer tipo de ingresso para apresentação cultural e tudo mais, precisa ter o desconto de ao menos 50% para a pessoa idosa. Olha, a dica também é bem importante. Então, se de repente não tem a opção lá no site, tem que ver, né, se essa negociação pode ser feita. Isso, precisa verificar certinho. E não sendo, a pessoa não disponibilizou meio ingresso, o que essa pessoa pode fazer? Vai ter que denunciar. Vai ter que procurar o PROCON. Vai ter que procurar o PROCON. Certo, ela pode judicializar isso também? Pode também, mas eu acredito que o caminho mais curto nesse caso seria procurar o PROCON e pedir o ressarcimento do valor da meia entrada, no caso. Perfeito. Doutora, eram esses os nossos questionamentos. Eu gostaria de saber um pouquinho também do trabalho de vocês na comissão, como é realizado o trabalho na comissão. A gente recebe, eventualmente, alguns questionamentos. Mas daí lá na comissão específica da OAB, eu tenho assessoria jurídica lá? A gente sempre frisa que não, que o papel não é esse. Mas a gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre o trabalho. Sim. A nossa comissão, ela não tem assessoria jurídica, né? Isso é importante. Mas a gente encaminha os idosos. Existem várias formas aqui no município. Tem os núcleos de prática jurídica e tudo mais que auxiliam de forma gratuita. Mas o nosso principal objetivo como Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB é dar ao idoso o sentimento de pertencimento à sociedade. Então, nós queremos que a pessoa idosa, quando pensa na Comissão de Direito do Idoso, pensa que faz parte da sociedade. Então, a gente promove eventos, palestras, conversas com os idosos, de modo de que eles se sentem especiais e se sentem confortáveis em pertencer também à OAB. Na última quarta-feira nós tivemos o nosso evento no Centro de Convivência, foram mais de 260 idosos. Legal. Participaram de palestras, a gente teve 2 palestras com uma nutricionista e com o pessoal do Corpo de Bombeiros, falar de acidentes domésticos. Foi muito interessante, muito legal. Depois a gente teve um baile, uma música ali para eles se divertirem, dançarem, se interagirem, e é satisfatório, assim, ver como que eles se identificam conosco e sentem especiais mesmo, sabe? Porque a gente faz tudo pensado para eles, então é bem interessante, bem legal. E lembrando também que a vida não acaba depois dos 60 anos, depois de uma aposentadoria, muito pelo contrário, né? Esse é o momento da pessoa aproveitar tudo que ela construiu durante a vida. Isso mesmo, até porque se a gente parar para pensar na pessoa de 60 anos de 10 anos atrás, Nossa, e comparar com a pessoa de 60 anos de hoje,
É completamente diferente, Muito. né? Nem sei se daria, né? Em termos legais, tudo bem, mas eu acho que tem gente, inclusive, até que se sente meio ofendido se a gente chama de idoso. Sim, com 60 anos. Eles estão muito ativos. Exato. Muito ativos. E isso é muito bom. E aí entra naquele caminho que a gente está falando, que tem muito a aprender com eles, né? Exatamente. E é muito bom, muito legal. E se alguém, por exemplo, eu gostaria de fazer uma palestra no meu ambiente de trabalho ou numa escola, em algum lugar, que fale justamente sobre esse respeito, esse acolhimento, esse atendimento à pessoa idosa. Essas pessoas podem recorrer à comissão também? Com certeza, estamos à disposição. Perfeito. É esse trabalho que a gente gosta de fazer. Legal. Levar informação à comunidade em geral. Nesse caso, só entrar em contato com a OAB mesmo? Só entrar em contato com a OAB, pedir para falar com o pessoal da comissão, eles já fazem a intermediação e aí a gente vai lá conversar com o pessoal. Perfeito, doutora. Eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, por ter vindo no nosso bate-papo e prestar esses esclarecimentos. As portas seguem abertas. A gente certamente vai conversar em outras ocasiões sobre outras áreas, inclusive na sua área de atuação, que é o direito previdenciário. E eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada e fico à disposição. Mais uma vez, obrigada, viu? E para você que nos acompanhou no Seu Direito em Análise dessa semana, a gente volta na semana que vem com um novo tema. Até lá. Tchau!